Buenas tardes, muy buenas tardes. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Érica. Não, é os problemas aqui do microfone aqui, Érica, umas pilhas, enfim, né? Eu sou o professor Liz, essa é uma aula de língua estrangeira e espanhol. A Érica no YouTube, bueníssimas tardes. Pessoal de Canavieiras, pessoal de Uruçuí, e aí vai chegando uma galera depois, né? Terça-feira vai chegando depois, acho que é uma galera que assiste essa aula, vem para assistir essa aula. Semana passada eu falei sobre pronome oblíquo. A gente está trabalhando pronome oblíquo. Esses meses agora, né, agosto, setembro, vai se aproximando do Enem. Então a gente vai trabalhando uma gramática mais conectores, pronomes que substituem complementos, que é o caso dos pronomes oblíquos. Mas também estou trabalhando interpretação de texto. Como na semana passada a gente foi para a gramática e eu não consegui trabalhar, acho que eu não consegui trabalhar nenhum texto, né? A gente vai hoje trabalhar um texto, acho que um texto ou dois, é algo assim, e aí a gente vai para a gramática, né? E aí a partir da próxima semana a gente vai usufruir mais do tempo para trabalhar a interpretação, né? Sempre vai ter uma gramaticazinha, mas a interpretação dali para frente vai aparecendo com mais frequência, né? Já que setembro, outubro, novembro nem está aí, está perto, né? Então vamos lá. Vamos lá. O roteiro de aula, a gente agora tem um roteiro de aula, né? E aí tem para vocês os conteúdos, os objetos do conhecimento, né? A gente vai trabalhar pronome de complemento indireto e interpretação de texto, os objetivos, né? E como sempre, resolução de questões. Serve muito para vocês acompanharem e saber o que é que vai ser trabalhado na aula. Inicia também para quem vai assistir a aula depois, para quem vai pegar a gravação, para quem vai pegar na plataforma. Essa cartela ela serve para isso. E para o colega professor que está em sala de aula com vocês, né? Tem que preencher caderneta, preencher ali o ICEDUC. Tá aí os conteúdos e os objetivos, né? Pode ir dessa forma para a caderneta. Bom, vamos começar então pela interpretação de texto. Já a gente chega na gramática. Vocês sabem que a minha dica, desde sempre, desde as primeiras aulas, é ler a questão antes de fazer a leitura do texto. No Enem, você vai encontrar esse formato. O enunciado da questão vai estar em português e o texto em espanhol ou inglês para quem escolheu inglês. Eu vou começar a falar a partir de agora e vou repetir várias vezes até o mês de novembro, que quando você for fazer a prova, quando você for fazer o Enem, quando você for receber o seu caderno, ele vai vir com as duas línguas. Vem a prova de inglês e espanhol. Você vai responder só o que você escolheu. Então, se você escolheu o espanhol, não responda a prova de inglês, porque não vai ter espaço para isso. Depois, se você conseguir sair com o caderno, aí você dá uma olhada lá na prova de inglês, mas não é para responder. Responde o que você escolheu. Se for espanhol, responde espanhol. E aí continua, né? Bola para frente. Bom, questão modelo Enem. O jornal argentino Clarín, é um jornal de grande circulação na Argentina, informa que o presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, encabeçou. Encabeçou o quê? Né? Esse enunciado ele é legal, ele é bom, né? Porque eu sei que eu vou ler o texto e aí eu preciso identificar o que é que o presidente do Egito encabeçou, comandou, né? É isso que eu preciso saber. Então, esse enunciado é bom, porque às vezes o enunciado é de acordo com o autor, de acordo com o texto. Pode ser que você encontre isso, né? Mas esse não, esse me fala, né, que o presidente do Egito encabeçou. Então, identificar o que ele encabeçou, né, o complemento, né, ali do enunciado é a resposta para o meu texto. Mas, como a gente tem tempo e a gente está
É uma questão modelo Enem, Érica. É uma questão modelo Enem, mas não foi uma questão já aplicada não, tá? É uma questão da gente aqui. Mas olhe, diz assim, encabeçou, letra A. A parada militar durante a maior festa cívica do seu país foi uma parada militar? B. A inauguração de uma obra faraônica que seu país construiu em poucos anos? C. A inauguração da é a segunda vez que aparece inauguração da ampliação do canal de Suez, vista pelo governo como renascimento econômico do país. D. A ampliação de uma via natural de navegação muito importante para o comércio regional. E letra E. A inauguração, aparece mais uma vez a palavra inauguração, de um novo corredor bio-oceânico essencial para recuperar a grandeza egípcia. Esse momento não é o momento para você responder a questão. Você não pode responder a questão agora, porque você não leu o texto. Esse momento é para que eu vá para o texto tendo mais ou menos uma ideia do que ele vai tratar. A gente viu que é uma obra no Egito, né? Ou uma parada militar. Porque a única alternativa que traz algo diferente é a letra A, né? Mas fala de obra na letra B, na letra C, na letra D, na letra E. Então nem fui para o texto ainda, mas já suponho pelo que eu li aqui, né? Então não é momento de eu escolher a resposta. É só para que eu vá para o texto tendo uma ideia do que esse texto vai tratar. Automaticamente esse vocabulário vem para mim ali durante a leitura. Outro detalhe. Quando a gente voltar para a questão, a gente vai ler o texto, vocês vão ter a oportunidade de escolher uma resposta, de responder. Não esqueçam, a gente faz por eliminação. Tem só uma alternativa correta. Tem 4 erradas. Então é mais fácil achar as erradas. Não é? Se eu topar com uma que não tem nada de errado, é a minha resposta. Mas eu continuo lendo, né? Se for, de repente, sei lá, letra C, letra D, precisa disso, né? Então, vamos lá. O texto. Vamos... A Érica está perguntando bem assim, professor, e quando o texto traz um pouco de cada alternativa? Érica, quando o texto traz um pouco de cada, sempre tem alguma coisa para eliminar. Algumas palavras. Ou palavra que não tem no texto, que a pessoa colocou lá na alternativa. Às vezes um sempre, nunca, um adjetivo que não tem lá no texto. Sempre tem ali uma palavra que se coloca, porque às vezes é muito parecida à alternativa, né? Como é que eu faço? Qual é a estratégia? Sempre vai ter uma palavra que não está lá no texto, que está de acordo, que generaliza ou que exclui, entende? Então é ficar ligado nessa palavra, né? Às vezes são palavras, às vezes é uma questão que usa verbo, às vezes é o significado do primeiro verbo, né? Conscientizar, excluir, aprimorar. Então, no significado do verbo. Essas que geralmente são muito parecidas, iniciam com o verbo no infinitivo. Explicar, desenvolver, né? Então, é o verbo que foi usado ali no começo que eu uso ali para eliminar, para desconsiderar, né? Palavras taxativas, né? Então, vamos lá. Eu faço a primeira leitura em espanhol, terminei a leitura em espanhol, traduzo para o português. Aí você... Vamos ver se com a leitura em espanhol você consegue identificar o que é que o presidente do Egito... Qual foi o verbo que ele usou? Encabeçou. Encabeçou, comandou, né? São sinônimos. Los egipcios estrenan su nuevo canal de Suez e buscam recuperar a grandeza del passado. É uma notícia de jornal, do jornal O Clarim. Houve um fato para que virasse notícia de jornal. Geralmente,
O título tem que antecipar aquilo que você vai ler na notícia. Olha como o título aqui é importante. Los egipcios estreiam, né? Su nuevo canal de Suez. Su nuevo canal de Suez. E buscam recuperar a grandeza del passado. E buscam recuperar a grandeza del passado. Então você já sabe que vai falar de um canal. Acho que vocês já devem ter ouvido falar desse canal de Suez, não ouviram não? Mas já ouviram falar do canal do Panamá, não já ouviram? Canal do Panamá, aqui perto da gente, que é uma obra, né? Uma obra do homem. Abriram ali o canal para que os navios pudessem passar de um oceano para o outro, né? O canal do Panamá. Aqui a gente está falando do Egito. Vamos ler o texto. Com um desfile de aviões de guerra, helicópteros e barcos, bajo um sol inmisericorde e uma temperatura inclemente, o presidente Abdel Fattah al-Sisi tuvo hoy finalmente su fiesta de inauguración del nuevo canal de Suez, una obra de 72 kilómetros de largo, con el que buscaba devolver a Egipto su antigua grandeza. La perspectiva de un canal renovado que, según las estimaciones oficiales, llevará los ingresos de 5,3 mil millones de dólares a 13,2 mil millones de dólares en 2023, con el incremento del tránsito de barcos de 49 a 97 por día hacia ese mismo año. Es la apuesta del gobierno para transformar a Egito em um polo econômico e estratégico. Você já consegue, só com essa leitura, identificar o que é que o presidente do Egito encabeçou? Tradução. Os egípcios estreiam, inauguram o seu novo canal de Suez e buscam recuperar a grandeza do passado. Quando ele fala a grandeza do passado, me remete a de que um dia foi o maior ou um dos maiores, não é? E buscam recuperar a grandeza do passado. Com desfiles de aviões de guerra, helicópteros e barcos, barco quer dizer sob, debaixo de, né? Sob um sol misericórdia quer dizer um sol que não tem pena. Um sol que não tem misericórdia. Me fugiu agora uma palavra boa em português. Mas um sol que não tem misericórdia, que não tem pena. Tipo assim, um sol Teresina, né? E uma temperatura inclemente. O presidente Abdel Fattah al-Sisi, você vê que teve uma coisa, avião de guerra, helicóptero, mas não foi um desfile militar, como aparece na letra A, ó. Parada militar durante a maior festa cívica. Tá vendo a letra A? A letra A foi feita por causa desse começo aqui. Só que a letra A, né, é a mesma coisa que tem no texto. O texto não está falando de parada cívica, né? O presidente Abdel Fattah al-Sisi teve hoje, finalmente, sua festa de inauguração do novo canal de Suez. Uma obra, prestem atenção, de 72 quilômetros de comprimento. Largo é uma falsa cognata. Largo não é de largura. Tu imagina 72 quilômetros de largura? A gente está falando de um canal. São 72 quilômetros de comprimento, né? Com o qual procura, prestem atenção nas palavras, prestem atenção, devolver ao Egito a sua antiga grandeza,
Ou seja, um dia esse canal, né, foi o maior, um dos maiores, enfim. A perspectiva de um canal renovado, prestem atenção nas palavras. A perspectiva de um canal renovado, que segundo as estimativas oficiais, levará o ingresso, o aporte de 5,3 bilhões, mil milhões em espanhol quer dizer bilhões, né? O aporte 5,3 bilhões de dólares a 13,2 bilhões em 2023, né? Com o incremento, o aperfeiçoamento do trânsito de barcos, né? O aumento, o incremento, incrementar é você, né, trazer mais, aumentar. De barcos de 49 para 97 por dia, por esse mesmo ano. É a aposta do governo para transformar o Egito em um polo econômico estratégico, tá entre aspas, porque deve ter sido fala do presidente. Tá? Um sol escaldante, Érica, obrigado. Um sol imisericórdia, um sol escaldante. Eita. É a questão de número 1, na verdade, né? Bora achar a resposta? 1 minuto é pouco? Vou marcar 2, tá? Eliminação. 2 minutos. Por favor. Júnior, por favor, 2 minutos. Vamos lá, então. A gente tem resposta. A Erika mandou resposta. Não sei se o pessoal de Canavieira, o pessoal de Uruçuí, vocês fizeram, mas vamos lá. Ó, vou aqui para a letra A. O jornal argentino Clarín informa que o
Ok, pessoal, ok. Aqui, voltando, tá? Então não era uma parada militar, né? Apesar de ter aviões, tá? Helicópteros, não era uma parada militar. Inauguração de uma obra faraônica. Até aqui, né, de grandeza, ele usou aqui a palavra faraônica, vá lá, que seu país construiu em poucos anos. É o que eu estou falando. São 4 alternativas erradas e uma correta. Então, para que esteja errada a alternativa, quem elabora tem que colocar alguma coisa ali para você eliminar. Até inauguração de uma obra faraônica, vai, beleza. Que seu país construiu, ok. Agora, em poucos anos, o texto não fala. Se for em poucos, se for em muitos, isso aqui o texto não fala, né? Cadê? O texto não fala, né? Ele fala aqui, ó, teve hoje finalmente a sua festa. Teve hoje finalmente, né? Talvez porque tenha durado muito tempo a obra, não sei se finalmente aí. Mas nada no texto, se você procurar aqui vasculhar, me indica que foi em pouco tempo, né? Né? Pronto, voltou. É a pilha, Érica. Essas pilhas vão se embora comigo aqui. A bateria. C. A inauguração da ampliação do canal de Suez, vista pelo governo como renascimento econômico do país, né? Então, foi uma ampliação, né? Ele fala aqui seu novo canal, né? Buscando recuperar a grandeza do passado, porque ele já existia, né? Ele fala aqui a perspectiva de um canal renovado. Quando ele fala aqui a perspectiva de um canal renovado, né? Segundo as estimativas oficiais, aportará ingressos de 5,3 bilhões para 13. Então ele está me dizendo, né? Que ele foi renovado, que ele foi ampliado. Não é literalmente com as palavras, as mesmas palavras, mas a mensagem é essa. Então, veja, a letra C, a inauguração da ampliação do canal de Suez, vista pelo governo como renascimento econômico, né? A história do renascimento econômico, né? Um polo econômico estratégico, né? Para transformar o governo no último parágrafo aqui, ele traz essa questão da perspectiva, né, do retorno. Vai aumentar de 49 para 97, o Egito vai recuperar a sua grandeza do passado lá no título. Mas, como nós somos espertos, a gente não... vou marcar a letra C e um abraço. Não faça isso. Não faça isso. Você vai para as outras que é para você ficar feliz e saber que acertou. A ampliação de uma via natural. Ora, minha gente, onde é que um canal é uma via natural? São anos e homens trabalhando e morre gente, porque é um negócio enorme, grandioso, né? É um negócio enorme, grandioso. Então, não é uma via natural. E tampouco é um corredor bioceânico, né? Um canal é um monstrengo, não é um corredor bioceânico, né? Talvez você ficasse na dúvida entre a letra E e a letra C, não sei, se fosse ter dúvida. Mas a letra E, pelo amor de Deus, né? Aparece ali a palavra canal, foi uma ampliação, né? Letra C. Essa era a primeira questão sobre interpretação. Responde ela a letra C. Olha... nas próximas aulas, próximas semanas, a gente vai se organizar para responder mais texto. Aqui no final tem até uns textos também. Sempre tem no final texto. Mas eu vou já começar a parte gramatical, que eu preciso fechar essa parte de conteúdo, sabe? Mas com relação a essa questão, eu marquei aqui 2 minutos para que vocês tentassem responder. A Érica mandou resposta aqui em menos de 1 minuto, né? Porque sempre se fala assim, geralmente você tem 3 minutos para responder a uma questão do Enem, o tempo é esse, 3 minutos e tal. Eu não faria esse terrorismo comigo mesmo, porque tem questão que você vai usar
1 minuto ou menos disso, como a Érica acabou de fazer aqui, né? Pode ser que entre 90 questões realmente tenha uma questão que eu não sei nem o que diabo é, eu chuto e vou para frente, né? Assim. Então, são 3 minutos, por favor, né? A gente não se tortura dessa forma. Dá tempo de fazer, né? Dá tempo. Tá. Agora eu vou entrar na gramática preciso, tá? Aí a gente conclui. Semana que vem teremos mais textos. Vou lá. Pronome de objeto direto. Por sua parte, o objeto ou complemento indireto é a parte da oração que informa sobre o destinatário ou beneficiário da ação do verbo. O complemento indireto, né, ele informa sobre o destinatário ou o beneficiário da ação do verbo. Sempre leva adiante a preposição a ou para. Exemplo, escrevo a mis padres, escrevo para meus pais, né? Então, a mis padres é o objeto indireto. Este complemento costuma ser suele, é do verbo soler, que significa costumar. Então, este complemento costuma ser uma pessoa, mas também pode ser uma coisa. Echo agua a la plancha. Plancha quer dizer ferro de passar roupa. Então, jogo água, né, no ferro de passar roupa. A la plancha é o objeto indireto. Vou para frente. Pronomes de complemento indireto. Os pronomes de complemento indireto, CI, né, complemento indireto, substituem a uma pessoa, coisa ou animal sobre o qual recai uma ação. Quando ele fala um animal, é animal de estimação ou animal personificado. O gato de botas, o lobo mau. Pedro pede um táxi a Ana. Pedro pede um táxi a Ana para Ana, né? Pedro lhe pede um táxi. Esse pronome lhe se refere a Ana, que é o complemento indireto. Hablei con ellas ayer. Les hablei ayer. Esse les é pronome de complemento indireto que substitui ellas, con ellas. Hablei con ellas ayer. O que interessa para a gente aqui, na verdade, é saber que se faz uso de complemento indireto dentro dos textos e conseguir ler e acompanhar a que ele vai estar se referindo, porque é uma estratégia para evitar repetição, tá? Então, eu vou apresentar esses pronomes para vocês e depois vou mostrar para vocês, dentro de exemplos, né, como ele pode ser usado, como é que ele aparece dentro de um texto. Forma dos pronomes de objeto indireto. Como já falamos, antes de pessoas ou coisas, para não repetir, substituímos os complementos por um pronome de objeto indireto, ou direto, que foi o que a gente viu semana passada. Estes têm 6 formas diferentes. Estes têm 6 formas diferentes. Uma para cada pessoa verbal. Se for a primeira pessoa eu, é me. Segunda pessoa tu, é te. Se for ele, ella, usted, é le. Nosotros, nos. Vosotros, os. Ellos, ellas e ustedes, les. Vou para frente. Se aperrei não, que já fica mais claro. Fíjate. Fíjate quer dizer observe. Que são todos iguais que os pronomes de objeto direto, que a gente viu semana passada. Com exceção os de terceira pessoa, que no singular é le, indireto. No caso do direto é lo, lá. No plural é les, o indireto. E no caso dos diretos é los e las.
Há uma exceção. Se pode usar lê como pronome de objeto direto masculino, não para formas femininas. O que ele quer dizer é que esse pronome ou esse pronome, apesar de ser de complemento indireto, ele pode aparecer como direto quando se referir à pessoa. Dou até um exemplo. Vi a Juan é direto, né? Eu não posso falar vi para Juan. Então, ó, lo vi ayer. Como é direto, Juan, uso lo. Mas como se refere à pessoa masculina, pode usar o indireto. Le vi ayer. É comum. Isso aqui é da língua falada. Das pessoas usarem tanto le no lugar de lo, para se referir a uma pessoa de gênero masculino, que a gramática absorveu. Tá? Mas, a prova que você vai fazer não vai querer que você diga se é direto ou indireto. Não é assim. Né? O que você vai precisar é ler o texto e entender a que o pronome vai estar se referindo. Eu vou saltar isso aqui, tá? Para ir para cá. Pronto. Pronomes de complemento de objeto direto. São os que desempenham a função de objeto indireto, ou seja, substituem ao objeto indireto da oração. Eu trouxe esse quadro porque ele está mais organizadinho, né? Do que os que a gente viu anteriormente, que estão meio espalhados. São os pronomes de objeto indireto, tá? Se for primeira pessoa, pronome é me. Segunda pessoa, te. Se for ele, ed ou ste, o pronome é le. Indireto. Se for direto, né, complemento direto, me, te. É igual, digo é. Agora aqui é que é diferente, ó. Lo, lá. Nos, os, les, terceira pessoa. Repetiria. Nos, os, se for direto, los e las. Então, comparando, a gente vai ter pronome diferente na terceira pessoa. Le, direto, lo, lá, indireto. Les, indireto, lo, las, direto. Lo, os de complemento direto, a gente trabalhou semana passada. Tá? Vamos para a prática. São aqueles exercícios no modelo quiz que eu uso para testar rapidamente o que a gente acabou de trabalhar. O enunciado vai se repetir. Marca a alternativa que responde correctamente o diálogo. Fíjate en el uso de los pronombres de complemento. É uma pergunta. Eu vou responder essa aqui. Quem responde usa pronome oblíquo para substituir o complemento. Ó, vas a decir todo a tu hermano. O verbo é o verbo decir, quer dizer. Vai dizer tudo para o seu irmão, a tu hermano? Aí eu vou responder essa pergunta substituindo a tu hermano para teu irmão, para ele, por pronome. Né? Pronome de complemento indireto. Me, te, le, nos, os e les. O teu irmão, ele, terceira pessoa, le. Então, ó, no le voy a decir nada. ¿Vas a decir todo a tu hermano? No le voy a decir nada. O le aqui se refere a quê, minha gente? A tu hermano. Né? O lo é direto, tá? O lo é direto. O lo é direto. Por que não pode ser a letra B? Não lo voy a decir, porque o lo é direto. Você vai dizer alguma coisa a alguém para alguém. Então tem que ser le. Né? Pronome de complemento indireto. Vamos tentar a 2. Marco 1 minuto, por favor, Júnior.
Ok, vamos lá. Então, mesma dinâmica. ¿Me puedes prestar esse bolígrafo? Me puedes prestar? Prestar quer dizer emprestar. Esse bolígrafo quer dizer essa caneta. É uma palavra masculina. Então, você está perguntando para alguém se essa pessoa pode lhe emprestar uma caneta. E a pessoa vai emprestar, né? Se te puedo prestar. Te para ti. Si te puedo prestar este. Né? Para ti. Se a pessoa tivesse respondido tratando a outra de usted, si le puedo prestar. É tipo, sim, eu posso te emprestar. Eu posso lhe emprestar. Entende? Três. Trajiste el abrigo a tu hermana de viaje? El abrigo quer dizer o casaco. Trouxeste o casaco, né, para a tua irmã, né, da viagem? A tua irmã, para ela. Vamos tentar? Júnior, 1 minuto só, tá? 1 minuto. Viaje. Você trouxe o casaco para a sua irmã da viagem? Para ela? Para a sua irmã? Você traz alguma coisa a alguém para alguém. A tua irmã é singular. Então, o pronome de complemento indireto que a gente vai usar para substituir isso aqui é le. Os pronomes de complemento indireto, como os de direto, eles podem aparecer antes do verbo ou depois do verbo. O verbo aqui é o verbo trazer. Então, a pessoa diz assim, ó, no le traje nada. Por que não pode ser a letra D? Non la traje. Porque o lá é pronome de complemento direto. Né? E aqui é indireto. Né? E aqui é indireto. Tá? Ó, viu, Érica? É isso que eu estou explicando aqui agora. Se eu fizer aqui, ó, vou fazer aqui. Pronome de complemento direto, pronome de complemento indireto. Eu estou trabalhando muito exemplo em terceira pessoa, que é como geralmente vai aparecer para a gente nos textos. Porque os textos falam sobre algo, falam sobre alguém. Agora a gente acabou de ler um texto que falava sobre o presidente do Egito, sobre o canal, né? Mas veja, os pronomes de complemento direto e indireto da primeira pessoa é o mesmo. De segunda pessoa é o mesmo. Aí o de terceira é que é diferente. Lo, masculino, lá, feminino, direto, né? Esse D aqui é de direto. Indireto, le. Aí, ó, os, os. Aí, ó, los, las, e aqui, ó, les, terceira pessoa, né? Então, pronome de complemento indireto de terceira pessoa é le, tanto faz o gênero,
e lês. Por isso que eu não posso marcar a letra D. No la traje. Porque o lá é para complemento direto. Trouxeste o abrigo, trouxeste o casaco para a tua irmã, a tua irmã, para a tua irmã, para ela. Você comprou o casaco para ela, né? É indireto. Então tenho que usar o pronome de complemento indireto, que é le. No le traje nada. Tá? Temos mais. Aqui é parecido. A diferença é que o complemento indireto aqui vai estar em terceira pessoa. A diferença é que o complemento indireto aqui vai estar em terceira pessoa. O Júnior vai marcar para vocês 1 minuto para vocês acharem resposta. 1 minuto. Ah, então, compraste, tu compraste los billetes a tus tios. Esse verbo tem 2 complementos. Compraste o quê? Los billetes a tus tios, para os teus tios. Como a gente está... Los billetes quer dizer a entrada, em espanhol é masculino, tá? Bilhetes também pode ser cédula de dinheiro. Aqui pelo contexto não teria como ser cédula, né? Compraste los billetes a tus tios? É positiva a resposta, né? A, B, C, D, E. Então, se eu fosse substituir o complemento direto, que é bilhetes, eu diria se los comprei. Se eu digo se los comprei, não tem essa opção, né? Entre A, B, C, D, E, não tem. Se tivesse, teria 2 possibilidades de resposta, né? Mas como eu estou trabalhando no complemento indireto, então, ó, se, vírgula, les comprei. Tá vendo que é diferente? Quando eu falo se los comprei, eu estou me referindo a los billetes. Quando eu falo se les comprei, comprei para eles, para os tios, as entradas, né? Então é a letra A. Se les comprei ayer, né? O les se refere a bilhetes. Como esse verbo tem 2 complementos, eu quis mostrar aqui como é que ficaria se fosse o direto, que é los billetes, se los comprei, e o indireto, se les comprei. Tá vendo como são coisas diferentes? Né? São coisas diferentes. Questão 5. Também complemento indireto. Regalaste algo a Martim para Martim? Vamos achar a resposta? Júnior, 1 minuto, por favor.
Ok, bora lá. Regalaste algo a Martim? Para Martim? Para ele? Pronome de terceira pessoa singular é lhe. Se lhe regalei um cochecito. Um cochecito quer dizer um carrinho. Se lhe regalei um cochecito. Por que não pode ser a letra B? Sim, lo regalei um cochecito. Porque lo é um pronome de complemento direto, né? Eu estou substituindo aqui um complemento indireto. A Martim para Martim. É o verbo, né? Regalar é presentear. Você presenteia a alguém, né? Para alguém, um cochecito, tá? É do verbo regalar. Regalar significa presentear. Pronto. Chegamos aqui numa questão que diz assim. Olha como esse pronome de complemento indireto pode aparecer num texto. Nuestro proyecto comprende un programa de incentivo a la lectura en adolescentes y jóvenes que les capacite en abordajes para la crítica literaria, dramaturgia e interpretación, edición multimedia e medios audiovisuais e sociais. O pronome destacado lê nesse fragmento do texto se refere a quem o pronome lês. Veja que ele é plural. Vamos tentar? Júnior, vamos marcar 1 minuto. Anteriormente. E esse algo mencionado anteriormente não está muito distante. Nosso projeto compreende um programa de incentivo à leitura de jovens e adolescentes que lhes capacite. Que capacite a quem? Que capacite a adolescentes e jovens. Que capacite a adolescentes e jovens, né? Que lhes capacite. Para evitar repetição, né? Então, ó, adolescentes e jóvenes é a resposta. Letra B. Tá vendo o uso do pronome dentro do texto? Questão 6, questão 7. Aqui é direto já, né? Ó. No trecho, el modo de producción, Karl Marx lo identificou como estádios ou fases de la evolução de la história econômica. O vocábulo em destaque, o lo, né, se refere. Vou marcar também 1 minuto, Júnior.
né? El modo de producción, Karl Marx lo identificou. Identificou o quê? El modo de producción. Modo de produção. Está em português, né? Então, a letra C. Essa é a 7ª questão. Responde ela a letra C. Questão 8. Eu vou respondendo ela aqui com vocês, porque a gente já está nos finalmente. Então, é menos 3 minutos. Substitua os complementos por pronomes de complemento indireto. Comprei umas botas a mi madre, para ela, pronome é le, le comprei umas botas. Veja que eu estou fazendo aqui, eu estou substituindo o complemento indireto de cada frase por pronome. Escrevi a Roberto, para ele, pronome le escrevi. Deu el coche a Juan, para ele, le dio el coche. Enviamos los documentos a ustedes, para ustedes. O ustedes é o vocês do espanhol. Esse pronome se comporta gramaticalmente como terceira pessoa. Terceira pessoa, o pronome é les. Então, les enviamos los documentos. Dijimos a los alunos, para os alunos, para eles, les, todo lo que pensávamos. Les dijimos todo lo que pensávamos. Isso aqui está de cor diferente, não é por nada especial não, tá? Faltou só pintar de vermelho aí, mas não tem nada de especial. Juan contou a vosotros um secreto, a vosotros, Juan os contou um secreto. Nuestros padres compraram a nosotros unos guantes lindos, a nosotros, para nosotros, pronome nos, né? Nuestros padres nos compraram unos guantes lindos. Essa palavra guantes, que aparece aí no final do texto, da frase, melhor dizendo, significa luvas, tá? Esse é o 3º ano da tarde. Deixa eu anotar aqui onde foi que eu parei. E já vai acabando nossa aula, tá? Na aula de hoje nós trabalhamos um texto, trabalhamos pronomes de objeto indireto. Na próxima semana a gente volta a trabalhar mais textos e fazer ali as conclusões de complemento indireto, direto e indireto, verbo com 2 complementos, com vocês, tá? Bueníssimas noches. Hasta la próxima semana. Nos vemos.